Foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro, não podia ser diferente. Agora, você percebeu um detalhe, no aspecto ambientalista, eu concordo em gênero, número e grau com o Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma. Acontece um incêndio na Califórnia, o cara diz que, mas é natural, no Pantanal não é. Eu já mostrei durante o Brasil Urgente, quando eles estavam reclamando de incêndio na Amazônia, quando o mundo reclamava de incêndio na Amazônia, que uma floresta na mesma linha dos trópicos, floresta importante, acho que é uma das maiores florestas do mundo lá na África, estava pegando muito mais fogo do que aqui. Não é? É claro que durante o verão você tem focos de incêndio, numa determinada parte da Amazônia, ele está certo, onde o cara que mora na Amazônia, os caboclos, os índios e tal, colocam fogo no roçado para poder plantar, né? E de repente esse fogo perde o controle. Há incêndios criminosos? Claro que há. Mas me chamou a atenção, muito me chamou a atenção de uma coisa que eu venho dizendo faz tempo, que a nossa Amazônia é roubada há muito tempo, a gente tem uma biodiversidade enorme, tem organização internacional que se discute se são organizações sem fins lucrativos e com interesse na floresta mesmo. Nem o Exército Brasileiro pode entrar em áreas que esses caras estão, entendeu? Há muito tempo. Quem falou aqui isso aí, parece um discurso reacionário e de direita. Quem falou isso aqui foi o Aldo Rebelo, que é do PCdoB, não é isso? O Aldo Rebelo. Foi ele quem disse isso aqui. Quando era ministro ainda, ele falou, Datena, tem lugar lá que nós não entramos. Então não é um discurso reacionário de direita e que a gente quer acabar com a Amazônia. Pelo contrário, a Amazônia é o nosso maior bem, nós temos que preservá-la. Agora, você viu o que o Bolsonaro disse, Agostinho, que eu venho falando, não é de hoje, há muito tempo que eu concordo com ele? A gente usa 27% do nosso território como terra agricultável. Se quisesse, usava muito mais. Se você quisesse desmatar mais, da lei de desmatamento para setores de fazenda, é uma lei pesadíssima. Você tem que preservar boa parte do seu território com mata nativa. Se você não preservar, você está ferrado. E mesmo assim o Brasil já é um dos maiores produtores de grãos, de carne, enfim, o agronegócio nosso é super, hiper respeitado, não é? Se a gente usasse mais terra do que a gente já usa, e talvez ferisse os mecanismos internacionais, porque a eles interessa que a gente não use mais nada mesmo, não é? Mas se a gente usasse além do que a gente usa, a gente passaria qualquer país do mundo no setor de agronegócio. Há uma perspectiva de que você atinja o mesmo patamar de produção de alimentos e em todos os sentidos, não é? Seja grão, seja carne, que a gente alcance os Estados Unidos, né? A gente já produz mais arroz, por exemplo, que os Estados Unidos, eu fiquei sabendo essa semana. Então, o Brasil tem, no campo internacional, uma forte concorrência no agronegócio. Nós somos a base de alimentação no mundo. Sem falar em recursos minerais que a gente tem pra caramba. Dentro da Amazônia a gente tem esses recursos minerais pra caramba, que podem ser explorados sem atingir a floresta. Pelo contrário, em zonas que você pode preservar a floresta e talvez prospectar petróleo, porque se tem na Venezuela, tem na Amazônia também, mas isso tudo com o objetivo de proteger, você tirar o que você tem da terra e proteger a terra ao mesmo tempo, que se chama desenvolvimento sustentável. Ninguém é a favor de acabar com a Amazônia. Isso é um absurdo. A Amazônia é o maior bem que nós temos. E é a maior prova de que quem cometeu crimes contra a humanidade foram os países desenvolvidos. Na França quase que não tem floresta. Nos Estados Unidos quase que não tem floresta. Tá certo, Bolsonaro? Agora, eu não sou cientista, mas me parece meio lógico também. Eu não sei até que ponto o incêndio do Pantanal ele é natural ou não, diz o Bolsonaro, por explicação científica de que é o mesmo fato que acontece na Califórnia, que são incêndios espontâneos provocados por massa em decomposição e tal. Mas a Califórnia está queimando pra caramba no incêndio histórico que nós temos nos Estados Unidos e ninguém vai reclamar com o Trump. Lá está levando não só a Califórnia, 3 estados grandes, Washington, eu não sei qual é o outro, eu não me lembro o outro, mas é um estado grande também. 3 estados americanos estão queimando de uma maneira brutal,
que estão levando vidas, não é? Esses incêndios estão levando vidas, estão invadindo cidades e levando vidas. E não, a ONU até agora, ou nenhum mecanismo internacional, foi lá torrar a paciência do Trump. É que é fácil pegar no pé do Brasil. Nós não temos armamento para nos defender, a gente não tem bomba atômica, a gente não tem defesa absolutamente nenhuma, depende dos outros para se defender. Então é fácil você bater do Brasil, porque o Brasil não tem como se defender. Os argumentos que você tem são esses que o Bolsonaro apresentou. Não tem país do mundo que mais preserva como o Brasil. Não tem. Você pode procurar porque não tem. Nós preservamos boa parte do nosso território, não usamos a maior parte do nosso território, que é de reservas ou indígenas ou parques nacionais, e daí por diante. Ainda queriam que a gente expandisse essas terras que nós temos aqui, que se você for atender às exigências internacionais para que a gente crie mais parques ou coisa parecida, isso vai ser uma área do tamanho de vários países da Europa, que acabou com o verde que tinha. Boa parte dos Estados Unidos, que acabou com o verde que tinha. Nesse aspecto, o Bolsonaro está certo. Quanto à pandemia, ele falou pouco, porque ninguém sabe, na realidade, quem agiu certo e quem agiu errado. Eu tenho a impressão que todos erraram em relação à pandemia. Todos erraram em relação à ciência. Porque tem gente morrendo no mundo inteiro. Não é? Ninguém pode bater no peito e falar assim, olha, nós tivemos o maior combate à pandemia, era um vírus desconhecido, nós erramos muito, mas muita gente errou mais do que nós ou igual a gente também. É claro que errou. Errou demais, nós erramos também. Não adianta a gente dizer que a gente combateu a pandemia aqui da forma que devia ter combatido no aspecto da doença, porque senão a gente não seria o segundo país em número de mortos até agora. É claro que erramos também. Mas eles erraram, o mundo inteiro errou. A Europa errou tanto que abriu todas as fronteiras de novo, e os europeus são ótimos para reclamar do Brasil principalmente, eles erraram tanto, mas tanto, que eles abriram as fronteiras e lá na Europa todos os locais europeus que chegaram a abrir fronteira estão enfrentando o problema seríssimo da volta da doença. Há focos de picos de volta da doença no mundo inteiro. Então, eles erraram também, e erraram muito. Tanto que já se fala mesmo numa segunda onda do vírus nos países europeus. Os Estados Unidos não podem falar nada da gente. O Trump, outro dia, de uma forma traíra, disse que, olha, se a gente fizesse que nem o Brasil, a gente teria 2 milhões de mortos. Não, se fizesse o que ele pensava em fazer, eles teriam 2 milhões de mortos. Que ele queria deixar tudo aberto, que nem a Suécia, até que o doutor Anthony Fauci disse a ele, olha, nós vamos perder de 200 a 300 mil pessoas. 200 mil já atingiram, já perderam 200 mil americanos para a Covid-19, o que a gente lamenta, tanto quanto lamenta os quase 140 mil no Brasil e todos os outros que morreram no mundo inteiro. Mas ninguém pode atirar a primeira pedra nessa pandemia. Erraram na ciência, erraram na economia. O Bolsonaro disse que manteve os serviços essenciais funcionando e principalmente o setor de indústria e agronegócio, o que é verdade. Aqui em São Paulo mesmo, o Dória reconhece que boa parte da indústria de São Paulo, que é o seu grande poder, continuou funcionando. 70% continuaram funcionando durante a pandemia, porque senão o Brasil estaria muito mais quebrado do que já está. O Brasil parece que vai sair dessa situação com uma quebra do PIB bem inferior à dos Estados Unidos, à da China, à da Europa, porque manteve parte da sua economia funcionando. Parte da economia acabou funcionando. E olha que a gente vem da pior crise econômica que nós tivemos no ano passado. Se você está mal, leva uma porrada, como o mundo levou, e nós levamos, é claro que a tendência é que você fique um pouco pior. Mas parece que no setor de economia, apesar da multidão de desempregados que nós temos aí, e não é por causa só da pandemia, a pandemia agravou, é por causa da maior crise econômica que nós tivemos no ano passado, foi o pior buraco econômico que o Brasil enfrentou, isso herdado de governos que se diziam liberais e democráticos e daí por diante, e que na verdade roubaram pra caramba o povo brasileiro, meteram a mão no dinheiro do povo brasileiro. Por isso que os caras, quando ouvem falar do PT, o PT está com 1% de votos.
e eleição e daí por diante. O Bolsonaro não ganhou as eleições, quem perdeu foi a esquerda, que roubou pra caramba, todos roubaram. Na verdade, a maioria dos países acabou metendo a mão e quando a Lava Jato entrou em ação, disseram que mas tem excessos na Lava Jato. Eu até concordo que possa ter havido excesso na Lava Jato, mas que houve excesso também roubando o dinheiro do povo. É claro que houve excesso roubando o dinheiro do povo, o povo não é burro e acabou voltando. Quem ganhou não foi a direita. Quem perdeu foi a esquerda, que teve o governo na sua mão durante tanto tempo e acabou enveredada aí por um caminho que leva a desvios criminosos de dinheiro público. Não só a esquerda, mas principalmente a esquerda, que era a dona do poder. Todos meteram a mão, a direita meteu, o centro meteu a mão, tem gente de todo lugar que meteu a mão. O Brasil foi roubado pra caramba e por isso nós ficamos numa crise econômica terrível, que tivemos que reformar a Previdência, porque se não houvesse reforma na Previdência, os velhinhos ainda acabaram pagando o pato, o Brasil quebrava. O Brasil já quebrou. Mas como quebrou outras vezes, vai renascer dessa situação e vamos, por incrível que pareça, sair depois de uma recessão terrível da pandemia, se nada de novo acontecer, se não vier uma segunda onda, porque aí ninguém sabe como é que o mundo vai ficar, né? Mas a gente vai sair melhor do que outros países no setor econômico, a nossa quebra do produto interno bruto vai ser menor do que a de outros países. Então, acho que foi um discurso natural, lógico, do presidente, o que ele tinha que falar, ele falou menos da parte de medicina, porque ele sabe que nós perdemos quase 140 mil pessoas, não é? E defendeu a parte ambiental. O discurso do Bolsonaro é o mesmo discurso que eu venho fazendo na parte ambiental há muito tempo. Esses europeus, americanos, sei lá quem mais mete o pau no Brasil, questão ambiental. O Brasil é o país que mais preserva, o que menos usa do seu território em terras agricultáveis, mesmo em terras agricultáveis e de gado de corte ou gado de leite, mesmo no setor agropecuário que dependeria de pasto ou coisa assim, a preservação ambiental é muito maior do que em qualquer outro país do mundo e as leis são enérgicas para o fazendeiro, enérgicas até demais para o fazendeiro que não mantém uma mata nativa dentro do seu território. Então, o que o Bolsonaro falou está certíssimo. Esses caras têm medo do Brasil para competir no agronegócio. O maior crime contra a humanidade quem cometeu foi o resto do mundo, que nem floresta tem para pensar em queimar. Aqui nós temos a floresta amazônica, que é nossa, não é internacional coisa nenhuma, como eles dizem. Vai dizer que Paris é internacional, vai dizer que parte dos Estados Unidos é internacional, vai dizer para você ver se não vem porta-avião, se não vem míssil apontado para nós e daí por diante. Então, a Amazônia não é internacional coisa nenhuma, a Amazônia é brasileira, é território nacional, que nós sabemos preservar, que nós preservamos e vamos continuar preservando, combatendo incêndios criminosos e temos que preservar, porque é um bem do Brasil primeiro e da humanidade. Mas primeiro é do Brasil, porque a Amazônia é brasileira e que pode servir muito à humanidade, principalmente no setor de biodiversidade, com cura que tem ali para quase todos os mares, com certeza. Tem lá na Amazônia, em algum lugar, uma planta que cura Covid. Tem lá em algum ponto alguma coisa que cura Covid. É difícil achar? Porque não tem laboratório explorando essa biodiversidade. Ou se tem, explora clandestinamente, é o que disse o Bolsonaro, tem uma pirataria que leva os nossos bens daqui para fora, né? E que, na realidade, explora os nossos bens sem pagar um royalty sequer ao Brasil. Esse é o grande detalhe. Nos interessa preservar o nosso país, porque ele é nosso em primeiro lugar e depois para o mundo, porque, é claro, se existe um país que preza pelo seu ambientalismo, é o Brasil. Senão, nem floresta teria. Senão, nem rios e água limpa, e água doce que nós temos aí, reservas limpas e reservas que nem foram usadas ainda, nós teríamos. Então, na questão de ecologia, o resto do mundo pode calar a boca, porque a gente preserva muito mais do que eles. Eles acabaram com tudo que eles tinham e a gente ainda tem um setor de preservação amplo por aí. Nesse aspecto, o discurso do Bolsonaro é o discurso que eu venho fazendo há muito tempo, não é de hoje. E acho que o Brasil tem que arrumar um jeito de melhorar as suas defesas, de guarnecer as suas forças armadas,
para que nós nunca fomos um país agressivo, nós nunca agredimos ninguém. Com exceção da Guerra do Paraguai, que participamos com o Uruguai e a Argentina há muito tempo atrás, o Brasil nunca foi um país bélico, mas é o país mais rico do mundo, é realmente o berço do agronegócio que vai alimentar boa parte do mundo, e nós precisamos defender as nossas fronteiras. Precisamos ter forças armadas realmente com condições de defender as nossas fronteiras de qualquer ataque externo que queira levar as nossas riquezas. Essa é uma defesa que eu faço há muito tempo e não sou militarista e sou ambientalista. Esse é o meu ponto de vista, entendeu? Então foi mais ou menos o que se esperava do discurso do Bolsonaro. Ele se prestou mais a defender o país dos ataques internacionais, no que tange principalmente ao agronegócio, porque eles têm medo do Brasil na produção de alimentos, têm medo do Brasil na produção que já é competitiva com a maioria dos países da Europa, principalmente França, que é o quem mais chia, o Macron é o que mais chia. Pergunta para ele o que ele tem de floresta lá e pergunta para ele como é que ele move a energia do país dele. Antes era com energia nuclear pra caramba, que se mostrou um fator sujo pra caramba depois do acidente de Fukushima, não é? E aí a maioria dos países da Europa começou a fechar a usina nuclear. E agora é queimando carvão. Carvão é a floresta. É isso, eles queimam carvão. O Brasil não queima carvão. Esse é o grande detalhe. Então, o foco do Bolsonaro foi na defesa do ambientalismo, porque os gringos têm usado isso principalmente para quê? Né? Para impedir que o Brasil seja competitivo no mercado internacional na questão do agronegócio. Esse é o grande detalhe. Não estão preocupados com a natureza, estão preocupadíssimos com o futuro deles. Essa é a minha opinião. Se você gostou, legal. Se você não gostou, fique com a sua, que eu respeito também.